Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Olha, quando eu vi um menino solitário no campinho de terra batida correr atrás da sua bola e marcar um gol, tendo o gol vazio à sua frente, naquela hora eu fui tocada, sabe? Eu acabei sendo inspirada. O que pode uma criança e a sua fantasia? É uma pergunta que eu me fazia. O que pode uma criança e a sua fantasia? Uma criança tem uma pureza de alma capaz daquilo, de imaginar, naquele campinho abandonado, um estado tipo o Maracanã. Era assim que o menino se sentia. Era como se ele estivesse no Maracanã lotado. Quem sabe passasse pela sua mente naquele instante que ele disputasse uma final até de Copa do Mundo e de repente ele sai na disparada, dribla um zagueiro, um segundo, um terceiro, sai o goleiro, ele marcou um gol por cobertura em cima do goleiro. Ele correu depois do gol anotado com o braço erguido rumo a uma torcida imaginária que o aplaudia e gritava o seu nome. Eu pensei de novo comigo, uma criança é capaz de toda essa alegria oriunda do nada, é uma alegria que vem do nada, apenas da sua imaginação. Já pensou? Já pensou se esse filho do meu irmão Alexandre, que havia falecido, já pensou se o irmão desse, se o meu irmão Alexandre de fato tivesse essa criança, se essa criança existisse, o que de fato essa criança seria capaz de fazer nessa casa, nessa família e mais especialmente ainda com a minha mãe? Essa criança poderia representar a salvação da minha mãe. Me senti muito inspirada e naquela hora eu fiz aquela promessa para ninguém escutar, para mim mesma, para que eu apenas ouvisse. Eu vou atrás, eu vou atrás. Eu vou atrás dessa criança, se ela existir, eu vou atrás, mas sem que minha mãe saiba. Eu vou pesquisar sozinha e um dia, com a bênção de Deus, eu quero fazer essa surpresa para ela. Esse era o meu propósito que brotava do fundo da alma. Meu irmão não iria colocar aquela frase à toa no seu diário. E eu ainda me lembrava perfeitamente dela, porque eu tinha lido e relido várias vezes. Tudo bem que o diário já nem existia mais, mas eu me lembrava da frase que dizia assim: dedico esse livro diário ao meu filho que nascerá em 3 meses. Dedico esse livro diário ao meu filho que nascerá em 3 meses. Não podia ser uma frase solta no diário dele. Até porque era uma frase curta, clara e objetiva, quase uma oração. Não havia mentira nela. Aliás, essa nunca foi uma característica do meu irmão, a mentira. Ele teve sim uma vida toda errada, mas raramente mentia, a não ser quando ele se viu já dominado pelo vício de drogas. Mas eram mentiras contadas para saciar o seu desejo de uso e jamais com a intenção de prejudicar quem quer que fosse. Enfiei na minha cabeça: existe uma criança. Embora não houvesse uma data no diário,
o que iria facilitar, é óbvio, o diário tinha um título: Diário de um Aidético. Então, parti do princípio, o meu irmão só passou a escrevê-lo quando ele descobriu-se doente. E nem deve ter sido imediatamente após descoberta. Ele havia descoberto a doença já numa fase bastante avançada, a chamada fase terminal. Ele padeceu com a doença 1 ano e meio, assim, consciente da doença. Ele padeceu 1 ano e meio e só escreveu a tal frase na página 3 do seu livro diário, depois de muito já ter escrito. Sei lá, eu calculei mais ou menos, né? Eu não tinha uma base assim para calcular, mas eu calculei mais ou menos a época que ele teria escrito. 3 meses depois nasceria criança. Somei os 7 meses já da sua morte. A criança devia ter o quê? 1 ano, 1 ano e meio, no máximo 2. Eu não tinha assim uma exatidão da idade da criança. Um pouco mais, um pouco menos do que isso, mas por aí. No diário não havia mais pista alguma, diga-se de passagem. O diário que fora totalmente destruído pela minha mãe. Só havia uma alternativa para mim. Eu tinha que voltar lá no Paulo. O Paulo, o amigo inseparável do meu irmão. O rapaz que não tirava sua jaqueta jeans por nada. Uma jaqueta que demonstrava ter perdido sua mobilidade de tecido, de tão endurecida de sujeira que ela estava. O rapaz que dava a impressão, o Paulo, de sempre estar dopado pelas reações lentas, uns olhos vidrados. Mas era ele a minha única esperança. A esperança de que qualquer pista pudesse surgir sobre esse possível filho do meu falecido irmão Alexandre. Será que essa criança de fato existia? E aquela criança, se ela existisse, poderia representar tanto na vida da minha sofrida mãe. A minha mãe, que nessas alturas fazia um esforço hercúleo para se mostrar positiva e não perder a companhia dos filhos vivos. Coitadinha, a minha mãe, ela estava se sacrificando para demonstrar que a vida tinha voltado ao normal depois daquele período da morte do Alexandre. Mas eu sabia que mamãe estava sofrendo por dentro. Então eu fui atrás do Paulo. Eu tinha que ir atrás do Paulo. Oi, Paulo. Tudo bem? Bem, Ana. Bem, mas surpreso. Você nunca me procurou? Faz pouco tempo. Você veio aqui com a sua mãe e agora você está de volta. Que foi, Ana? Verdade, Paulo. Me perdoa, mas eu sinto que você é a única pessoa que pode me ajudar. Fala, mas eu não ajudo ninguém. Eu não consigo ajudar nem a mim mesmo. Mas pode falar. Paulo, eu senti que você naquele dia não falou o que você sabia para minha mãe. Mas eu notei claramente que quando a minha mãe lhe perguntou de maneira direta que ela queria saber do neto dela, você levou um susto. Você levou um susto, sim, Paulo. Pô, Ana, eu levar susto, mina? Nada me assusta, Ana. Eu levei susto. Foi impressão sua. Paulo, não foi impressão minha. Eu vi nos seus olhos e que você se assustou mesmo. Escuta, Paulo, por favor, olha, é muito importante para mim. É muito importante para mim, mas é muito mais importante para minha mãe, Paulo. E para os meus irmãos também. Sabemos a verdade. Ana, esquece, Ana. Eu não tenho nada para te falar, nada. Verdade. Eu não tenho nada para te falar. Seu irmão, o Alexandre era mó gente boa. Meu amigo, mas ele nunca me falou assim de filho
Filho nenhum, falou nada. Eu não sei, eu não posso inventar, né? Escuta, Paulo. Escuta. Confia em mim. Olha, eu estou preparada. Se houver qualquer problema, eu vou saber compreender. E eu juro, eu não vou comentar nada com ninguém. Mas não me negue esse direito. Por favor. Meu irmão, ele teve um filho. É isso, Paulo. Meu irmão teve um filho. Eu vi nessa hora que Paulo olhou para o chão, ficou em silêncio, parecia ter sofrido um apagão, mas de vez em quando ele reagia assim mesmo. Talvez fosse sinal de que o cérebro já estivesse falhando devido ao excesso de drogas que ele usava. Tanto que eu tive que lhe chamar a atenção novamente. Paulo, por favor, me conta. Houve mais um tempo ainda de silêncio, mas notei que ele reagia à minha pergunta. E depois de um certo tempo ele começou. Ana, escuta, eu vou te falar, mas eu vou te falar, mas eu vou lhe implorar, Ana, segredo, tá? Segredo. Pode confiar, Paulo. Eu tô guardando esse segredo porque foi o seu irmão que me pediu. Ele me pediu que eu jamais falasse. Porque o seu irmão, ele entendia que a sua mãe já tinha sofrido tanto com ele. Tanto com ele. E a sua mãe não merecia sofrer mais. É por isso, sabe? O Alexandre, ele estava preocupado em não fazer sua mãe sofrer mais ainda. Por isso você tem que fazer segredo. Pode confiar em mim, Paulo. Pode confiar, mas por favor se abra. Eu preciso saber. Eu preciso saber a verdade. Ana, seu irmão Alexandre era a maior gente boa. Mas ele era muito louco. Mais do que eu ainda. Ele transava com todo mundo. O teu irmão transava de prostituta a travesti. Ele não escolhia. É o que o pessoal fala, promíscuo. Palavra difícil. Eu também sei falar palavra difícil, eu também sei. Promíscuo. Mas a Sandra gostava dele. Eu vou falar a verdade. Prostituta. A Sandra é prostituta, mas eu gostava dele. E foi ideia dela, sabe? A Sandra engravidou do seu irmão. Loucura total. Eu mesmo levei a mina, a Sandra, pra ela abortar. Pô, ela não podia levar aquela gravidez pra frente. Seu irmão doente. Essa AIDS aí, ela também, com AIDS. Mas a mina entrou numas. Na hora, eu tava com ela lá na clínica, na hora que ela foi chamada pra fazer o aborto, ela ficou louca, meu. Ela começou a chorar e ela saiu correndo da clínica. Eu ainda corri atrás dela, mas não alcancei mais. Pô, ela virou um canudo. Ela depois mandou um traveco, o Margot Siriema. Não ri não, ele é conhecido assim, Margot Siriema, devido às pernas longas e finas que ele tem. Ela mandou o traveco Margot Siriema avisar que ela teria o filho de qualquer jeito, que ela amava o seu irmão e que ela queria ter esse filho. No início, o seu irmão ficou bravo pra caramba, preocupado. Mas quando ele soube que ia ser um menino, quando o seu irmão ficou sabendo que ia ser um menino, eu acho que ele ficou
Ele ficou tocado. O seu irmão era a maior gente boa. Ele era louco, sabe? O Alexandre era louco, mas era a maior gente boa. E claramente ele começou a gostar da ideia quando ele soube que era um moleque. Ele ficou até meio animado. Mas, Paulo, e aí? Você soube se de fato o menino nasceu? Soube sim, mas antes disso o seu irmão me pediu que eu jamais contasse sobre o ocorrido, sabe? Eu prometi pra ele, caramba. Porque a criança não ia viver muito. E você não vai acreditar. O que, Paulo? Acreditar em quê? O que houve? O moleque nasceu no dia que o Alexandre morreu, você acredita? Nasceu o moleque no dia que o Alexandre morreu. Nossa, não me diga isso, Paulo. Foi. O Margot Siriema que me falou quando eu ia pegar o ônibus. Eu estava pegando o ônibus para ir no velório do seu irmão. E o Margot Siriema me encontrou no ponto e me falou que o moleque tinha acabado de nascer. Lá, inclusive, no velório, eu falei baixinho pro teu irmão no caixão: parabéns, Ale. Parabéns, Ale, seu filho nasceu, Ale. Representou pra mim até que ele deu um sorriso no caixão. Se bem que eu tava com umas coisas na cabeça. Eu não sei, mas representou que ele deu um sorriso no caixão. Acho que ele ficou contente, né? Se tem vida depois da morte, eu nem sei se tem, se não tem. Paulo, e a criança, o nenê? Xande. Recebeu o nome do teu irmão, Xandinho. Você não vai acreditar, mina. O Padre Zeca também é uma gente boa, pô, me aceitou. Você acredita que eu sou padrinho do Xande? E a madrinha, o padre aceitou a Margot Siriema. Eu acho que ele nem sabia que ela... Eu acho que ele nem sabia que a Margot Siriema era traveco. Eu acho que ele pensou que fosse mulher. Nós tivemos que batizar logo, porque o menino nasceu todo doentinho. AIDS também. Com uma previsão médica, ele nasceu doente. E muito mal, sabe? A conversa é que ele não ia viver muito. E aí a mãe dele, não sei de onde ela tirou essa ideia, a Sandra, que nós tínhamos que batizar o moleque logo, porque ele não podia morrer pagão. Eu não entendo nada disso. Eu aceitei, a filho do meu amigão, pô. Eu aceitei ser padrinho. Foi aí que eu fiz a pergunta que eu estava com mais medo de fazer. Mas eu tinha que arriscar. Paulo, e o Xande? O Xande morreu? Quase. Naquele dia que você e sua mãe estiveram aqui, eu criei coragem e fui ver meu afilhado. Eu não tinha coragem de fazer isso, porque ele estava muito mal, sabe? Fraquinho. Mas eu fui lá. Eu estava vendo o sofrimento da sua mãe, você também. Eu procurei e, por sorte, eu ainda encontrei o moleque vivo. Mas chorei pra caramba. O moleque é só pele e osso. Ele é só pele e osso e muitas feridas pelo corpo. Tá no fim, coitadinho. Paulo, não me fala isso. Tá vendo? Por isso que eu não queria falar. Eu não queria falar por isso, porque eu não quero aumentar a dor e nem o sofrimento de ninguém. Me leva lá agora, Paulo. Não posso, Ana. Você não vai aguentar. E, sinceramente, eu
Eu já nem sei se ele está vivo ainda. Por favor, Paulo, não faz isso comigo. Preciso ver essa criança, é meu sobrinho. E se ele tiver só mais um dia de vida, mais umas horas de vida, eu preciso vê-lo em vida. Pô, tá, e se ele morreu, Ana? E se o Xande morreu, meu afilhado? E se ele morreu? Se aconteceu, Deus me dará forças. E eu farei segredo para minha família. E especialmente farei segredo para minha mãe. Já vi que você não vai desistir, né, Ana? Eu te levo lá. Mas eu acho que dessa vez eu não vou ter nem coragem de entrar. Vamos. Também se não for agora eu desisto depois. Vamos. A expectativa era muito grande. Antes, o Paulo passou na casa da tal Margot Siriema. O apelido estava justificado. Ela, a Margot Siriema, me tratou muito bem. E falou que eu era muito parecida com o meu irmão. Mas ele nos tranquilizou. Xande, o nenê, ainda vivia. Senti uma grande alegria nessa hora. E notei que o Paulo também ficou feliz. E coisa de uma meia hora depois, eu estava na casa. Dona Maria de Lourdes, que estava cuidando do nenê, me pediu para eu entrar. E quando eu olhei naquele bercinho, aquele nenê que não tinha sequer forças para chorar, de tão pequenininho, de tão magrinho. Olha, ele tinha o tempo de falecido do meu irmão. 8 meses agora. Mas parecia que ele tinha acabado de nascer, de tão miudinho. Não tinha força para chorar. Eu posso pegar? A dona Maria de Lourdes falou assim: pode, com cuidado que ele chora, dói os ossinhos. Eu peguei aquela coisinha pequenininha e trouxe junto a mim e falei: Xande, sou tua tia. Eu te amo, Xande, te amo, sou tua tia. A dona Maria de Lourdes ao meu lado, na simplicidade dela, me contou: eu acabei de receber a notícia que a Sandra, mãe dele, estava internada. Você acredita que ela morreu? Quem? A mãe dele, a Sandra, morreu. E ele, pelo jeito, também não vai longe. Ele é filho do meu irmão. Eu tô escutando aí. Eu tô escutando o Paulo conversar. Mas Margot Siriema é teu sobrinho, né? É. Você vai levar o menino? Vou, eu vim aqui para isso. O Paulo me olhou assustado porque eu não havia dito isso a ele. Mas ninguém ia tirar aquela criança do meu colo. Foi o que eu fiz. E torcendo para que a criança chegasse viva comigo em casa. Para vocês terem uma ideia do estado de saúde do Xande, eu estava torcendo para que ele conseguisse chegar vivo comigo em casa. E eu cheguei. E quando eu cheguei, a primeira pessoa que eu gritei da porta: mãe! Mãe! Oi, que é? Mãe! Mãe, eu tô com o Alexandre no colo. Quê? Ô mãe, eu tô com o Alexandre no colo. Não tô entendendo nada que você tá falando. Você tá falando bobagem? O que você tá falando? Ô mãe, eu tô com o Alexandre no colo.
a minha mãe veio ao meu encontro. E quando ela viu aquele nenenzinho no meu colo, ela entendeu o que se passava e me disse: É o que eu tô pensando. Mãe. Mãe, o seu neto, mãe. O seu neto. É mentira. É seu neto. Meu Deus. Meu neto. Meu neto é seu neto, mãe. Meu Deus. Oh, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus. Mãe, mas ele está muito doente. Não importa. Eu estou segurando o meu neto no colo. Não importa. E se ele está muito doente, quem está muito doente vai ficar muito bom. Ele vai ficar muito bom. Ele vai ficar muito bom. Eu queria desmentir a minha mãe, dizer para ela que ele tinha pouco tempo de vida pela frente, mas não ia adiantar falar isso, até porque ela não acreditava nisso. Ela não acreditava nisso. Repetimos o ELISA. O ELISA é um exame que se faz. Levamos no melhor médico que nós conhecíamos na nossa cidade, que cuidava desse tipo de caso. E o médico foi claríssimo. A situação dele era bastante delicada. Mas com os medicamentos e com a ajuda de um leite muito poderoso. Aliás, esse leite, para vocês terem uma ideia, olha, não é para qualquer um, não. Eu não sei se hoje tem alguma ajuda governamental para compra. Esse leite custa R$150 a latinha de 400 gramas. 150, custava, não sei hoje, R$150. Nelcat é o nome do leite, mas é muito bom. É muito bom, chama-se Nelcat. O médico passou esse leite, quando a gente foi comprar, a gente até se assustou. 150 latinha de 400 gramas. Nelcat. E o médico explicou: olha, não significa que a AIDS nele seja definitiva, que todo bebê, ele recebe os anticorpos, através da placenta, ele recebe os anticorpos da mãe. Então no exame ELISA, como apareceu, ele tem o vírus. Só que vai 1 ano e 8 meses. Quando ele completar 1 ano e 8 meses, quer dizer, daqui a 1 ano, nós vamos ter certeza se a AIDS veio para ficar com ele ou se vai embora. Entende? Criança é diferente. Quando nasce assim, é diferente de uma pessoa adulta. Não diga, doutor. Então a gente vai fazer de tudo para superar esse momento. O leite que foi comprado, os medicamentos que foram comprados. O exame deveria ser repetido a cada 3 meses, o tal do ELISA. E o médico dizia, 1 ano e 8 meses. Todo bebê que nasce de uma mãe aidética durante 1 ano e 8 meses tem AIDS. Mas depois, ela pode não se confirmar mais. O próprio organismo, através dos seus anticorpos, acaba se defendendo. Mas e para chegar a 1 ano e 8 meses? Só um milagre. Só um milagre. Só que o amor faz milagres. E 1 ano e 8 meses depois, não foi preciso, mas mais ou menos por esse período, o médico confirmou que havia baixado demais os vírus transmissores. O HIV haviam diminuído demais e que estava havendo uma vitória do corpinho dele sobre o HIV. Quando ele tinha 3 anos, foi anunciado que ele estava totalmente livre
do vírus do HIV. E esse menino se tornou a motivação na vida da minha mãe. Ela renasceu. A minha mãe renasceu. Com o Xande, a minha mãe renasceu. E ela perdeu completamente um preconceito que ainda restava nela de receber os padrinhos dele, porque os padrinhos dele eram Paulo, maluco de pedra, e a Margot Siriema. Mamãe, até nisso foi uma vitoriosa. Venceu o tolo preconceito. Olha, eu fiz questão de escrever essa carta, porque eu já ouvi cartas no seu canal, Paulinho Boa Pessoa, de finais felizes, mas nenhuma com um final tão feliz quanto esse. Porque os meus irmãos, nós somos todos em A em casa. Foi escolha da minha própria mãe com meu pai. Então, o Adilson, o Arilson, o Alexandre e eu, Ana. Nós somos tudo com A. Adilson, Arilson, Alexandre e Ana. Tudo com A. E aí, o neto também recebeu o nome do meu irmão. Também é A, Alexandre. Então, os Adilson, se casaram. Eu me casei, porque eu também não sou de ferro. E quem ficou cuidando da minha mãe foi o Alexandre. O Xande, como diz o Paulo. O Xandinho, para alguns, o Xandão, para outros, depende do ângulo de onde se analisa. Se de baixo ou de cima, Xandinho ou Xandão. Ele é uma pessoa espetacular. Ele tem agora 24 anos. 24. Alegria da minha casa, piadista. Um verdadeiro humorista. Faz piada com tudo. Fez TI, tecnologia da informação. Ele tem o privilégio de trabalhar dentro da minha casa, porque ele trabalha hoje online como técnico de informação. Ele trabalha não para uma, mas para 4 empresas. Ele presta serviço de dentro de casa, através da internet, para 4 empresas. Tem um salário, o melhor salário dos filhos todos é dele. A minha mãe ficou doente, coisa da idade. E ele cuida da mãe. Ele chama minha mãe de mãe e não de avó. Eu acho que por ele escutar, né, desde pequenininho, todo mundo mãe, ele chama minha mãe de mãe e não de avó. E de fato, ela é uma mãe para ele. E representou o renascer na vida dela. Os padrinhos, os padrinhos malucos, morrem de rir com ele. E de vez em quando vão lá em casa fazer a diversão da minha mãe. Eu tinha que te escrever essa carta, porque eu sinto que nesse momento tem gente que precisava escutar isso. Porque a minha mãe, ela vivia o pior momento. A minha mãe depois me confessou que após ela ter rasgado o diário do Alexandre, e ela passou a viver um papel, porque ela queria, na verdade, forçar uma barra, mostrando para Adilson, não tanto a mim, mas para Arilson, que estava tudo bem, porque eles queriam ir embora de casa, diante da tristeza da minha mãe. Ela ia mergulhar no caos. Então ela queria fingir para eles que estava tudo bem. Então ela sofria mais ainda. Ela falou que estava para enlouquecer. Naquele dia, antes de eu chegar com o nenê em casa, uma particularidade havia passado pela cabeça da minha mãe, ela sumir no mundo. Porque, lógico, a pessoa fica desequilibrada do ponto de vista emocional. É natural de acontecer. Não é que a minha mãe seja doente, não. A minha mãe é normalíssima. Mas a pessoa passa por isso. E quando eu cheguei com aquele nenê, que eu comecei a chamar por ela,
dizendo que eu estava com o Alexandre no colo. Ela falou assim: ó, se eu estou enlouquecendo, agora minha filha ficou mais louca que eu ainda. A minha filha está mais doida que eu. Ela falou que se soubesse o que estava acontecendo, ela teria vindo no primeiro grito. Ela falou que entendeu. Desde o primeiro grito meu, ela entendeu. Ela não queria... Estava difícil para ela processar a informação. Estava difícil para aquilo entrar na mente dela. Falou: ah, minha filha tá doida, segurando o Alexandre no colo. Tá maluca. E quando ela chegou na sala que ela viu... Pode haver história com final feliz, mas mais feliz do que esse. Eu vou precisar muito do teu comentário. E eu sinto que eu escrevi no momento certo, porque tem alguém que precisava ouvir tudo isso. Se for você a pessoa, esclareça, fala: ó, por favor, você acertou. Eu que estava precisando ouvir essa história, exatamente num dia como esse, tá? Só diz isso, não precisa dizer particularidades mais da sua vida. Porque particularidades disse eu hoje. Eu fico esperando o comentário. E por gentileza, um pedido a mais. É um gesto simples para você. Se inscreva, por favor, no canal do Paulinho Boa Pessoa. O gesto para você é simples, mas fortalece o canal de uma tal forma. Se inscreve, para que o Paulinho continue recebendo cartas lindas, com conteúdos assim, que possam fazer diferença na vida de tantos. Eu vou ficar esperando a sua inscrição, hein? A partir de agora.